Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje dentro do universo da biologia. Hoje falaremos sobre as relações ecológicas. Eu sou a professora Gabriela Macedo e antes de iniciar a nossa aula, sugiro que peguem papel e caneta para fazer anotações. Ao final, teremos um desafio proposto para você. Vamos dar início à aula de hoje. Dentro da temática das relações ecológicas, nós conheceremos as interações que podem ser estabelecidas entre os diversos seres vivos na natureza. Primeiramente, vamos lembrar que essas relações podem ter consequências consideradas harmônicas, ou seja, consequências benéficas para alguns dos seres envolvidos na relação, ou desarmônicas, onde teremos algum tipo de prejuízo para um dos organismos que participa da relação. Uma outra distinção que temos que fazer diz respeito à espécie dos indivíduos envolvidos. Se tivermos uma relação ecológica estabelecida entre dois indivíduos da mesma espécie, teremos uma relação intraespecífica. Já se tivermos indivíduos de espécies distintas, teremos então uma relação interespecífica. Para fixar esses termos, lembre-se da etimologia das palavras. Intra, que quer dizer dentro, neste caso dentro da mesma espécie, e inter, que quer dizer entre, ou seja, entre espécies diferentes. Utilizando essa classificação, teremos relações harmônicas e desarmônicas dos dois tipos. Nós vamos começar conhecendo os tipos de relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie, que são a colônia e a sociedade. Bem, as colônias são associações harmônicas entre indivíduos de uma mesma espécie anatomicamente ligados, que em geral perderam a capacidade de viver isoladamente. A separação de um indivíduo da colônia determina sua morte. Quando as colônias são constituídas por organismos que apresentam a mesma forma, não ocorre divisão de trabalho e todos os indivíduos são iguais e executam todas as funções vitais da colônia. Essas colônias são então denominadas de homomorfas ou isomorfas. Como exemplo, nós podemos citar as colônias de microalgas dos Nethervolvox. Também podemos citar as colônias de bactérias, corais, entre outros organismos. Quando as colônias são formadas por indivíduos com formas e funções distintas, ocorrendo a divisão do trabalho, temos aí então as colônias que são denominadas de heteromorfas. Um ótimo exemplo é o silenterado da espécie Physalis orate, popularmente conhecida como caravela. Elas formam colônias com indivíduos especializados na proteção e defesa, que são chamados de dactilozooides, outros indivíduos que são especializados na reprodução, que compõem, são chamados de gonozooides, indivíduos responsáveis pela natação, que são os nectozooides, na flutuação, que são os pneumozooides, e na alimentação, que são os gastrozooides. E a partir de agora, quando encontrarem uma caravela na praia, lembre-se que se trata de uma colônia heteromorfa e não de um indivíduo, como a gente costuma pensar. Outro tipo de relação harmônica intraespecífica que conhecemos é a sociedade. As sociedades são associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de um modo cooperativo, mas que não estão ligados anatomicamente como ocorre nas colônias. Como exemplo, a gente pode citar as abelhas, os cupins, as formigas, todos esses insetos sociais. E, diferentemente das colônias, onde temos indivíduos unidos corporalmente, na sociedade eles vivem separados corporalmente, mas desempenham atividades consideradas essenciais para a sobrevivência uns dos outros. Passando agora para as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, nós temos o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo, o inquilinismo e a forésia. O mutualismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes na qual ambos se beneficiam. Esse tipo de associação é tão íntima que a sobrevivência dos seres que a formam torna-se impossível quando são separados. Nessas imagens, vemos uma espécie de protozoário que vive no interior do intestino de cupins. Essas espécies vivem de forma mutualística,
onde os protozoários conseguem quebrar a celulose ingerida pelo cupim em partículas menores que podem ser absorvidas por eles. Em troca, esses protozoários ganham, além de alimento, proteção. Outros exemplos de mutualismo que a gente pode citar incluem os líquens, as micorrízas, que são associações entre fungos e vegetais. A segunda ilustração que vemos mostra a protocooperação entre o crocodilo e o pássaro-palito. Na protocooperação, temos espécies que se beneficiam, porém não necessitam uma da outra para sua sobrevivência, como no caso do mutualismo. Na relação entre o pássaro-palito e o crocodilo, enquanto o pássaro se alimenta dos parasitas na boca dos crocodilos, eles vão se livrar, desses seres indesejáveis de sua boca, os crocodilos. Essa mesma relação entre essas duas espécies também ilustra e representa bem o comensalismo. No comensalismo, um organismo se aproveita dos restos alimentares do outro, sem prejudicá-lo. O animal que aproveita os restos alimentares é denominado comensal. Já no inquilinismo, um organismo procura abrigo ou suporte no corpo do outro sem prejudicá-lo. Como exemplo, nós temos as plantas epífitas. Vale lembrar aqui que não estamos falando de plantas parasitas, onde há o aproveitamento de seiva do hospedeiro. No inquilinismo não há prejuízo para nenhum dos envolvidos, volto a lembrar. E na relação chamada de forésia, um se utiliza do outro para transporte, sem prejudicá-lo. Um exemplo bastante conhecido é o caso da rêmora e do tubarão. Passando agora para as relações desarmônicas, entre elas temos apenas a competição como sendo uma relação possível entre indivíduos da mesma espécie. A competição compreende interação ecológica que pode ser intra ou interespecífica entre indivíduos que disputam alimento, território, luminosidade, entre outros recursos. Dentro dos outros tipos de relação desarmônica interespecífica, teremos a predação, o parasitismo, o parasitoidismo, o amensalismo e o escravismo. O predatismo é a interação desarmônica na qual um indivíduo, que é denominado predador, ataca, mata e devora o outro, que é denominado presa, de uma espécie diferente. A morte da presa pode ocorrer antes, durante a sua ingestão. O parasitismo é a associação desarmônica entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um vive à custa do outro, prejudicando. O indivíduo que prejudica é denominado parasita ou bionte. O prejudicado recebe o nome de hospedeiro ou biosado. Os parasitas podem ou não causar a morte do hospedeiro. Parasitoide é a designação dada em ecologia aos organismos que passam parte significativa de seu ciclo de vida no corpo de um único hospedeiro, numa relação que invariavelmente leva à morte desse hospedeiro, em consequência de sua ação direta. Como vemos no exemplo, essa vespa, ela ao se tornar adulta, eclode do hospedeiro, levando à sua morte. O amensalismo, também conhecido como antibiose, é a interação desarmônica, onde uma espécie produz e libera substâncias que dificultam o crescimento ou a reprodução de outras, podendo até mesmo matá-las. E por último, nós temos o esclavagismo ou escravismo, que é a interação desarmônica na qual uma espécie captura e faz uso do trabalho, das atividades e até mesmo dos alimentos de outra espécie. Um exemplo é a relação entre as formigas e os pulgões, os afídeos. Os pulgões são parasitas de certos vegetais e alimentam-se da seiva elaborada que retiram de seus vasos, dos vasos dessas plantas. Por absorverem muito açúcar, os pulgões eliminam o seu excesso pelo ânus. Esse açúcar é eliminado, que é eliminado pelos pulgões, é aproveitado pelas formigas, que chegam a acariciar com suas antenas o abdômen dos pulgões, fazendo-os eliminar mais açúcar. Essas formigas, chamadas de formigas pecuaristas, transportam os pulgões para os seus formigueiros e os colocam sobre raízes delicadas para que delas retirem a seiva elaborada. Muitas vezes essas formigas cuidam inclusive da prole desses pulgões para que no futuro, escravizando-os, obtenham açúcar.
Alguns autores consideram esse tipo de interação como uma forma de protocooperação, uma vez que os pulgões também podem ser considerados beneficiados nessa relação, em determinado ponto de vista. E essa relação, quando chamada de protocooperação, ela é particularmente denominada de sinfilia. Bem, agora, ao final de tudo, para conseguirmos fixar melhor o conhecimento trabalhado, proponho um breve desafio. Vamos construir um quadro resumo apontando as relações ecológicas harmônicas e desarmônicas que podem ser estabelecidas entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies distintas. Darei alguns segundos para que possam construir o quadro com as anotações que fizeram ao longo da aula. Tempo. Pronto, pessoal. Tempo finalizado. Agora mostrarei o quadro resumo para que confiram se está correto. Sugiro também que revejam a aula em detalhes para que possam reconhecer as diferenças existentes entre os tipos de relação que vimos. Aqui está o quadro resumo. Confiram aí. Para finalizar, trago algumas sugestões de excelentes filmes de animação que vocês podem assistir, que exemplificam muito bem o que vimos ao longo da nossa aula. Tem aí o filme B-Movie, bastante interessante, sobre as abelhas, né? A sociedade em que vivem as abelhas. Procurando Nemo, O Espanta-Tubarões, A Era do Gelo também é um excelente filme. E é isso, gente. Para você que deseja se aprofundar no assunto, segue as referências que utilizamos. Essa videoaula integra a atividade do curso Criação de Videoaulas, oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço a participação de todos, espero que tenham aproveitado. Até a próxima e bons estudos!